República da Bielorrússia, cidade de Borisov, fevereiro de 1998. Naquele dia, a jovem de 17 anos, Katia Danilova, como de costume, voltava para casa da escola. O saguão cheirava a ar gelado e a carne queimada. O estômago da garota estava vazio. Ela queria chegar logo em casa e servir-se de um prato de sopa quente. A mãe só chega do trabalho mais tarde. Talvez o namorado da Katia possa visitá-la para ela não ficar entediada. Na entrada do prédio, como sempre, estava vazio. Só um desconhecido entrou atrás da Katia. Mas a garota mal prestou atenção nele, imersa em seus próprios pensamentos. Ela foi até o elevador, apertou o botão de chamada. As portas do elevador se abriram com um leve suspiro. A garota entrou, apertando a alça da mochila escolar, e logo atrás entrou aquele mesmo homem. Nada de especial, roupas comuns, rosto tranquilo, cabelos escuros sob o gorro. Eles não se olharam, cada um ficou de um lado da cabine. As portas se fecharam. O homem não apertou o botão e Katia apertou o botão do seu andar, o 8º. O elevador começou a subir, um leve solavanco, o zumbido do cabo. E nesse mesmo instante, o espaço pareceu estremecer. Uma mão agarrou bruscamente seu ombro. A respiração quente de um homem queimou sua bochecha. Ouviu-se o som de um zíper sendo aberto. Fique quieta, não resista, disse o homem roucamente, e Katia assentiu em silêncio, porque entendeu que ele não estava brincando. Porque logo depois, quando o elevador parou, ele encostou uma chave de fenda no pescoço dela e exigiu que ela fosse com ele. O homem com a chave de fenda se chamava Yuri Demianov, mas nas crônicas policiais e na imprensa ele seria chamado de o ascensorista e o Chikatilo bielorrusso. A história dele começou em uma cabine de elevador tão apertada quanto essa, 2 anos antes do encontro com Katia, mas ela só terminaria 30 anos depois. Yuri Demianov nasceu em 30 de novembro de 1971 na cidade de Mogilev, então ainda parte da RSS da Bielorrússia. A infância dele foi tranquila, pode-se até dizer típica, um pátio soviético comum, uma família comum. Com bastante frequência, ao analisar o passado de criminosos conhecidos, os psicólogos encontram alguns elementos sombrios. Pai alcoólatra, brigas na família, crueldade. Mas os pais de Demianov eram simplesmente a personificação da norma social. Cumpridores da lei, não bebiam, trabalhavam. E o próprio Demianov mais tarde diria que as brigas na família eram extremamente raras. E a punição máxima por uma travessura era, vai lá, fique de castigo no canto e reflita. Após a escola, Yuri Demianov concluiu uma escola técnica e virou operador de máquinas de perfil amplo, uma profissão concreta e prática. Verde, metal, precisão, tamanho. No final dos anos 80, serviço militar. Depois retorno a Mogilev, trabalho em uma empresa. Características: positivo, responsável, calmo. Demianov era silencioso, como se fosse até um pouco tímido. Preferia ouvir no grupo e só falava quando era perguntado. Uma pessoa assim não levanta suspeitas, ele se mistura em qualquer multidão. O trabalho lhe dava comodidade, a possibilidade de se locomover livremente pela ferrovia, um detalhe que na época parecia algo cotidiano. Depois isso será uma pista importante. Por algum tempo, Demianov morou com os pais, depois construiu sua própria casa, construiu ele mesmo, tijolo por tijolo. Persistente e trabalhador, ele criava aos olhos dos conhecidos a imagem de um cara calado, mas confiável, em quem se pode confiar. Os vizinhos viam nele um homem prático e reservado, que estava organizando a própria vida. Parecia um ótimo partido, mas a vida pessoal do futuro criminoso não dava certo. Demianov tinha dificuldade em se relacionar com mulheres, não sabia encantar, não sabia ser leve. Outros caras sabiam fazer piadas, flertar, sabiam como se aproximar das garotas. Demianov, por sua vez, parecia aceitar a presença feminina com relutância, não se interessava por nada e estava sempre tenso e retraído. As mulheres sentiam isso e não ficavam por perto. O futuro maníaco teve 2 tentativas de convivência, ambas curtas e sem continuidade. Ele nunca se casou e não teve filhos. A solidão o consumia, ele vagava pela casa, saía para o quintal, ouvia as vozes alegres vindas da rua. O corpo jovem exigia satisfação das necessidades sexuais. Segundo Demichev, ele começou a sentir um desejo sexual patologicamente elevado no início dos anos 90.
A formulação é médica, quase estéril, mas por trás dela está uma fixação crescente em conteúdos para maiores de 18 anos. Ele passou a assistir e colecionar, passava horas na frente da televisão, assistindo fita após fita, mas os filmes rapidamente perderam a graça. O que causava um efeito quase instantâneo, uma excitação intensa no começo, logo passou a parecer comum, quase entediante. Além disso, na cabeça de Demianov já havia surgido seu próprio roteiro. Nele, como parceiras de Demianov, não eram mulheres, mas meninas, frágeis como bonecas, com as quais ele podia fazer tudo o que quisesse. Fitas desse tipo não eram encontradas no mercado. No interrogatório, Demianov dirá: se eu tivesse uma mulher, não teria feito isso. Eu não sou um maníaco, sou uma pessoa tranquila e pacífica. Em 1996, em Mogilev, o homem tranquilo e pacífico Yuri Demianov tirou a vida de sua primeira vítima. Natasha Ivanova, nome alterado, tinha 15 anos e estava voltando para casa depois da escola. Demianov andava pela mesma calçada, cuidando dos próprios assuntos, sem planejar nada, segundo ele. A garota esguia que caminhava à frente chamou sua atenção de repente. Frágil, magrinha. Quando a garota virou em direção ao prédio, o criminoso já a seguia sem hesitar. Eles entraram juntos no prédio e no elevador. Demianov mal conseguiu esperar as portas se fecharem, tremia com a onda de adrenalina, o coração batia tão forte que parecia que ia saltar do peito. Apertando a garota contra a parede do elevador, ele avisou: não resista e não grite. Se gritar, eu quebro seu pescoço. A garota ficou paralisada de medo, olhando para ele com olhos enormes. Demianov ficou excitado rapidamente. Mal conseguiu esperar o elevador parar no 7º andar e já foi levando a garota para o corredor, enquanto abria o zíper da calça. Agora, as palavras do próprio criminoso. Eu estava andando pela cidade. Vi uma garota entrando em um prédio. Entrei atrás dela. Subimos de elevador até mais ou menos o 7º andar. Lá, tirei a garota do elevador, pedi para ela não gritar e não resistir, mas ela começou a resistir e a gritar. Eu a agarrei pelo pescoço e tirei a vida dela no 7º andar. Depois, amarrei algum objeto feito da roupa dela no pescoço e então a levei nos braços até o telhado. No telhado, eu a despi e abusei dela. Ou seja, você abusou do corpo já morto? Confirmaram os investigadores. Sim, do corpo. Porque qual a diferença? Ela ainda estava quentinha, só não resistia. Por que desperdiçar o que já está pronto? Devido à censura do YouTube, não posso mostrar certas provas e documentos, então vou deixá-los no canal do Telegram Strashnote. Acesse, inscreva-se e assista. O link está abaixo do vídeo. Ao voltar para casa, Demianov não conseguia se acalmar e andava relembrando o que passou. Isso foi muito mais intenso do que qualquer filme erótico. Ele já sabia que em breve iria atrás de uma nova dose desse prazer. Em abril de 1997, Demianov cometeu seu segundo crime, agora contra outro alvo, e teve sucesso. A menina que tinha 12 anos estava voltando da escola, que ficava no prédio ao lado. Entrada do prédio, elevador, abuso, dedos no pescoço. Na segunda vez, as mãos já não tremiam tanto e ele estava mais confiante. Ele a despiu, abaixou a roupa até o joelho e teve relação sexual com ela. Desceu pela escada e deixou a garota lá deitada. Nenhum dos moradores ouviu nada. Em um prédio cheio de gente, a menina ficou tão indefesa diante do criminoso como se tudo estivesse acontecendo em uma floresta isolada. Anos 90, uma época em que era mais fácil desaparecer entre as regiões do que hoje. Não havia câmeras de vigilância nas casas nem nas ruas. Sem adolescentes com celulares, apressados para gravar algo interessante para as redes sociais. A maioria dos halls de entrada estava aberta a todos. Nem todas as portas tinham interfones. À noite, os jovens se reuniam nas escadas, e no inverno, moradores de rua, alcoólatras e pessoas que usavam drogas proibidas entravam para se aquecer. Além disso, de modo geral, o nível de criminalidade mundial era mais alto naquela época do que agora, e por isso os crimes aconteciam com muito mais frequência em todos os lugares. Também não existia um banco de dados geral de DNA, o que significa que, mesmo que os peritos tivessem amostras biológicas de diferentes cenas de crime, era praticamente impossível estabelecer sua semelhança.
É por isso que os crimes de Demianov foram inicialmente investigados como episódios separados e não relacionados entre si, enquanto ele se deslocava pelo país tranquilamente, sabendo que era quase invulnerável. A terceira vítima do maníaco, uma jovem de 20 anos de Orsha, Tania Chersneva, nome também alterado. Ela tomava sol sozinha no telhado de um prédio alto quando Demianov também subiu. A garota era frágil, astênica, magrinha, como uma adolescente, já um tipo comum de futura vítima para Demianov. Ele se debruçou sobre Tania, facilmente a dominou. Não grite, apenas fique quieta, ele tentou convencer, mas a garota se debateu, tentou acertá-lo e pedir ajuda. Depois do abuso, ele teve que tirar a vida dela também. No interrogatório, Demianov vai lamentar e culpar as vítimas por tudo. Se elas não tivessem gritado, eu não teria tirado suas vidas, claro, mas elas gritaram. Ele deixou o corpo perto do duto de lixo. Essa é a única vítima maior de idade entre as que morreram. Depois novamente Mogilev. Mais uma garota que tinha 15 anos, o roteiro é quase idêntico. Pátio, elevador, 7º andar, as mãos do criminoso no pescoço, telhado. Em junho de 1998, em Vitebsk, Alexandra Patkevich, de 15 anos, morreu nas mãos de Demianov. Alguns meses depois, mais uma vítima, menor de 18 anos, com quem ele agiu com especial crueldade. Ele a violentou e depois a esfaqueou com uma chave de fenda, pois, segundo ele na reconstituição, estava com o objeto por acaso. Queria ver se conseguiria perfurar a pele ou não. Vou fazer por completo. Coloquei o suspensório em algum lugar aqui e acertei com a chave de fenda 3 vezes. Em qual cofre você deu as pancadas? Eu tinha uma chave de fenda e pensei se perfurava a pele, mas não perfura. Não conseguiram evitar que a notícia se espalhasse, e toda a cidade ficou sabendo da menina assassinada. Vitebsk entrou em estado de alerta após o crime brutal. Os pais passaram a buscar os filhos na escola. As entradas dos prédios deixaram de ser apenas entradas. Em cada um deles, viam-se sombras, perigo. Mas Demianov já havia seguido adiante para Borisov, localizado a 200 quilômetros de Vitebsk. Lá, sua vítima foi mais uma menina, Marina Streltsova, nome alterado, que também tinha 15 anos. Demianov a viu no pátio de um prédio de apartamentos, a seguiu até a entrada e depois até o elevador. Dessa vez, o criminoso estava com uma faca, que ele encostou no pescoço da menina no mesmo instante em que as portas do elevador se fecharam. Não grite ou eu te corto, a menina assentiu. Ameaçando com a faca, Demianov obrigou Marina a subir até a varanda comum. Lá, o abuso e depois a lâmina da faca na garganta. A garota começou a engasgar, se debater. E de repente, passos soaram na escada. Alguém dos moradores saiu do apartamento. Demianov pulou de pé e correu escada abaixo em pânico. Gritos já podiam ser ouvidos atrás dele, o que significava que o tempo era curto. Primeiro andar, uma escada curta e, de repente, em plena corrida, o criminoso esbarrou em outro morador que acabara de sair para o corredor. Enquanto o homem tentava entender o que estava acontecendo, Demianov exclamou: "Tem uma menina lá, toda ensanguentada. Precisamos chamar a polícia." O homem, atônito, se afastou para o lado e o criminoso saiu correndo e desapareceu. Tudo aconteceu em questão de segundos, e depois esse morador nem conseguiu se lembrar de como era a aparência dessa testemunha. Às vezes, o destino de um criminoso depende de um segundo de desconfiança que não houve. E inscreva-se, a última vítima foi Nastia Rumianova, sobrenome alterado, ela tinha 12 anos. Tudo ocorreu na cidade de Jodino, região de Minsk. Demianov, como de costume, estava seguindo a menina no pátio e contava com o elevador. Mas Nastia entrou no apartamento no primeiro andar. O plano estava dando errado. Já excitado, Demianov sacou uma faca e correu atrás dela. Se os pais da menina surgissem, Demianov parecia capaz de esfaquear todos ao redor, tão fora de si estava. O criminoso teve sorte. No apartamento, além de Nastia, não havia mais ninguém. Bem ali no chão do corredor, ele violentou a menina, de forma brutal, causando dor de propósito. Mas isso não foi o bastante para ele. A fúria ainda queimava dentro dele e, além disso, um medo pegajoso apertava seu peito. A faca cravou-se no peito da menina, e depois de novo e de novo. O criminoso parecia estar punindo Nastia por ter sentido medo.
Depois disso, coberto com o sangue da menina e respirando com dificuldade, Demianov deixou o apartamento. No funeral de Nastya veio uma quantidade enorme de pessoas, toda a escola dela. Os pais estavam arrasados pela dor. O pai de Nastya lembrou depois que no dia seguinte ao funeral, 18 de abril, a esposa dele pegou o filho mais novo e foi para Minsk, para a casa dos pais dela. Fui para Vitebsk na casa dos meus pais. Minha esposa me chamou para Minsk. Eu recusei. Enquanto não encontrar o criminoso, não vou a lugar nenhum. Tive que procurar o responsável pela morte da minha filha por quase 30 anos. No entanto, houve também fracassos na carreira criminosa de Demianov. 2 de suas vítimas sobreviveram e quase 30 anos depois conseguiram contar o que aconteceu aos investigadores. O primeiro ataque mal-sucedido ocorreu em 1996 em Mogilev. A vítima foi uma jovem chamada Albina. A idade dela não é mencionada em nenhum lugar. Era um bairro residencial comum, com blocos pré-moldados de 9 andares, entradas iguais, elevadores iguais. Albina, que estava de licença maternidade na época, saiu durante o dia para comprar mantimentos, deixando sua filhinha dormindo em casa. Na entrada do prédio, ela não notou ninguém suspeito. A ida ao mercado também foi como de costume. Albina voltou com as compras, entrou no prédio e apertou o botão do elevador. Ela precisava ir até o último, o 9º andar. As portas se abriram e a moça deu um passo para dentro. Nesse momento, alguém a empurrou bruscamente para a frente. Era um jovem de cabelos escuros, o rosto tenso. "Fique quieta", ordenou ele e abriu o zíper da calça. Paralisada, Albina já não conseguia emitir nenhum som, apenas se encostava com as costas na parede do elevador, enquanto o homem ao lado respirava pesadamente, se masturbando. Albina depois contará que, naqueles minutos horríveis, seu corpo simplesmente se recusou a obedecer. Mesmo que as portas tivessem se aberto, ela teria ficado no lugar. O choque a transformou na vítima perfeita. O elevador parou no 7º andar. Quando as portas se abriram, Demianov empurrou Albina para fora da cabine e a arrastou para cima, até o patamar entre os andares, onde normalmente fica o duto de lixo. Lá, ele ameaçou. Se ela fizesse qualquer barulho, ele a jogaria pela janela. Albina viu pelo olhar dele que não era só ameaça. Se não a jogasse pela janela, faria algo pior. Na cabeça dela girava uma única pergunta, que a moça fez ao criminoso. "O que eu te fiz, Demianov?" Ele, que estava pressionando Albina contra a parede, ficou paralisado e olhou fixamente para ela. Pela sensação dela, essa pergunta simples o tirou do seu roteiro interno por um instante. O criminoso não tinha resposta. A vítima não tinha feito nada a ele. Empurrando Albina, ele correu escada abaixo. Ela ficou parada por um tempo, paralisada de terror. Ela voltou para casa pálida. Quase imediatamente ligou para a polícia, contou sobre o ataque e abraçou a filha. A moça só conseguiu descrever o criminoso de forma geral. Estava muito assustada. Seu cérebro apagou os detalhes da memória. A polícia prometeu investigar. Logo, Albina soube que em um prédio vizinho alguém atacou uma menina. Os detalhes coincidiam. Poderia ser o mesmo monstro que a atacou. Albina procurou a polícia novamente. Ela foi chamada pela 2ª vez e mais uma vez reviveu aquele dia terrível em sua memória. No início do verão de 2025, Albina foi chamada para prestar depoimento. Disseram que o suspeito havia sido encontrado. Em agosto, ela foi chamada ao comitê de investigação. Era necessário fazer o reconhecimento por fotos daquela época. Pela reação do investigador, ela entendeu que provavelmente havia apontado para a pessoa certa. Só então a mulher percebeu o quanto teve sorte. Naquele dia, ela poderia não ter voltado para casa. O episódio de Albina é muito interessante, aliás. Ele mostra como o acaso pode quebrar o ritual cuidadosamente construído pelo criminoso. A filha de Albina, Vera, só soube do que aconteceu com a mãe em 2025 quando foi chamada para prestar depoimento. Ela contou isso aos jornalistas depois. "Eu tive uma sensação muito estranha quando ouvi da minha mãe, a pessoa mais próxima de mim, que algo tão horrível já tinha acontecido com ela. Nem estranha, mas sim antinatural, talvez. Minha mãe é uma pessoa bondosa, inofensiva, maravilhosa. E aí acontece uma história tão nojenta. E ela guardou tudo isso dentro dela o tempo todo, nunca me contou nada.
Desabafei esses pensamentos por alguns dias. Foi assustador, mas pensava mais na minha mãe agora, em como ela sofre e lembra disso. Ela sempre teve uma força interior. Ela me criou sozinha, mas eu nunca senti nenhum excesso de cuidado ou ansiedade. Não tinha isso de não vá lá, não fique fora até tarde. Isso nunca aconteceu. Aparentemente, a mente reprimiu a lembrança daquele horror. Só que minha mãe sempre entrava no prédio e no elevador com mais atenção. A segunda tentativa fracassada de ataque de Demian aconteceu no início de 1998 na cidade de Borisov, em fevereiro. Ekaterina Danilova, de 17 anos, sobrenome alterado, estudava na 11ª série naquela época. Naquele dia, a garota estava voltando para a casa da escola. Era a hora do almoço. Kátia se aproximou da entrada do prédio e apertou o botão do interfone. Logo atrás dela, entrou um homem de cabelos escuros e rosto carrancudo. Ele entrou no elevador com ela, mas não escolheu nenhum andar. Ekaterina apertou o 8. A cabine começou a subir. Antes disso, nada parecido tinha acontecido no bairro. Prédios pré-fabricados, encontros no pátio, músicas ao violão até meia-noite. Pais e crianças eram um pouco despreocupados. A palavra maníaco existia em algum lugar nos jornais, mas não na realidade do pátio deles. Ekaterina diria mais tarde que naquela época era ingênua, confiava demais. Ela deixou o desconhecido entrar no prédio e entrou no elevador com ele. Em um dia comum, isso parece uma coisa pequena, na qual você nem pensa. Entrou alguém estranho, talvez esteja indo visitar alguém, talvez tenha algum compromisso, mas que diferença faz? Mas aquele estranho mudou a vida dela completamente. Assim que as portas se fecharam, Demianov abriu o zíper e começou a se masturbar. Ele ordenou que Kátia, paralisada de medo, apenas ficasse parada e olhasse. Não vou te tocar se você não gritar nem se mexer, declarou Demianov. Kátia acreditou e ficou parada. Ela congelou e tentou não pensar no que estava acontecendo bem diante dos seus olhos. A viagem de elevador pareceu interminável para a garota. Ela queria sair logo, chegar ao apartamento, mas então, quando o elevador quase havia chegado ao seu andar, as regras do jogo, impostas pelo maníaco, mudaram. Você não vai a lugar nenhum, declarou Demianov. Ele segurou Kátia pela manga do casaco de pele com uma mão e com a outra encostou uma chave de fenda em seu pescoço, perfurando dolorosamente a carne. Kátia percebeu que não era brincadeira. Eles saíram no andar dela e subiram mais um lance de escadas, até o patamar entre os andares. Lá, Demianov a colocou ao lado dele e começou a se masturbar novamente. Só olha, ordenou novamente. Não vou te fazer nada se você não gritar. Demianov não mentia, ainda não tinha tocado em Kátia. Só a chave de fenda em sua mão mostrava que aquilo era sério. Ao ouvir o barulho na entrada, Demianov fechou rapidamente o zíper e puxou a garota mais para cima. Ele estava tão excitado que não conseguia parar. Ele precisava sentir prazer. Antes de sair para o telhado, o criminoso abriu o zíper novamente e exigiu: levante a barra do vestido. Kátia levantou. Demianov ficou olhando para as pernas da garota e continuou, já nervoso e se contorcendo. Kátia ficou paralisada de medo. O barulho na entrada do prédio se repetiu e o maníaco correu para fechar as calças novamente. Descer era arriscado, então ele decidiu sair pelo telhado e passar para a entrada vizinha. A saída não estava trancada e a garota sabia. Para os adolescentes, o telhado era um local comum de encontros, quase parte do pátio. Demianov pegou a mochila de Kátia, pensando que a estudante provavelmente não a abandonaria. Eles subiram pela escada de ferro vertical até o telhado e seguiram em direção à descida que levava à entrada do bloco vizinho. O criminoso ia na frente, puxando Kátia atrás de si, mas o prédio vizinho estava trancado. Vamos em frente, disse o criminoso, puxando Kátia junto. No entanto, a segunda descida também estava fechada. Eles atravessaram 3 seções pelo telhado, do 7º até o 5º ou 4º prédio dela. Aqui não estava trancado. Quando Demianov começou a descer pela entrada aberta, a escada íngreme o fez soltar a manga de Kátia por 1 segundo. 1 segundo foi o suficiente para a garota. O instinto de autopreservação superou o medo. Ela se virou bruscamente e correu de volta pelo telhado em direção à sua entrada. Atrás dela, ouviu-se o grito de Demianov. Ei, pare, pare! Kátia não parou nem olhou para trás. Ela não sabia se ele a seguia, mas não iria conferir. A moça desceu correndo e saiu para a rua.
Ela viu uma mulher abrindo a porta do prédio vizinho e entrou rapidamente atrás dela, ofegante de medo e adrenalina. Por favor, me ajude! Um maníaco está me perseguindo. A mulher morava no primeiro andar. Ela puxou imediatamente a criança assustada para dentro, fechou e trancou a porta. Kátia recuperou o fôlego e lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Ela teve uma crise de histeria. Para quem estamos ligando? Perguntou a mulher. Kátia chorou como uma criança para a mãe. Eles ligaram para a mãe da Kátia no trabalho, depois também para a polícia. A garota perdeu a mochila, mas isso não importava. Ninguém a repreendeu. O principal é que ela ficou viva. Uma semana depois do caso da Kátia, uma aluna do último ano foi morta em um prédio vizinho. O roteiro foi quase idêntico. O homem entrou atrás dela no prédio, depois no elevador, só que desta vez tudo terminou na varanda comum. Após a violência sexual, o criminoso cortou a garganta da vítima. Ekaterina foi chamada à delegacia. Pediram até para ela ir ao funeral, caso o agressor aparecesse lá. Isso às vezes acontece com criminosos. Eles sentem vontade de ver a vítima pela última vez, ouvir como as pessoas comentam o que aconteceu. Nesses momentos, os criminosos parecem reviver seus crimes e às vezes sentem prazer com isso, até mesmo de natureza sexual. Mas Demianov não foi ao funeral. A vítima já não interessava mais para ele. Kátia conseguiu descrever o agressor e, desta vez, a polícia conseguiu fazer um retrato falado. Iniciaram buscas e entrevistas com possíveis testemunhas. A própria garota, depois do ocorrido, foi acompanhada por colegas de classe todos os dias por muito tempo. O medo era obsessivo, pegajoso. Toda vez que ela esperava o elevador, parecia que aquele homem de cabelos escuros estava descendo para finalmente agarrá-la. Kátia tremia, as pernas ficavam bambas. Aos poucos, a ansiedade foi se atenuando. A mente sabe se proteger, caso contrário, seria impossível viver. A mãe da garota sofria à sua maneira. Tinha medo de que a filha desenvolvesse medo de homens. Naquela época, Kátia namorava e tinha muito medo de ser deixada. Mas o rapaz se mostrou uma pessoa normal, sensível e compreensiva. Conversou com ela, a consolou. Você não tem culpa, foi corajosa ao fugir dele, foi o que ele disse. Kátia começou aos poucos a acreditar nisso. Kátia acredita que, para sua idade, enfrentou o trauma com resiliência. Ela conseguiu não se prender a isso, não se culpou e conseguiu voltar a se relacionar bem com homens. Mais tarde, ela soube da morte de uma menina de 12 anos em Zodino. Esse foi o caso em que Demianov invadiu o apartamento da vítima. Kátia quase imediatamente pensou que era a mesma pessoa. Depois disso, um vazio de informações. Depois da escola, Kátia foi estudar em Minsk e ficou por lá. A história foi se apagando da memória aos poucos, pelo menos era o que ela achava. Na primavera de 2025, ela recebeu uma ligação da polícia. Disseram que ele havia sido detido. 30 anos depois. Ekaterina foi chamada novamente. Pediram para ela contar tudo, voltar àquela entrada do prédio, àquela cabine de elevador, mentalmente, é claro. Foi lá que ela soube pela primeira vez da dimensão, 8 mortos e mais uma sobrevivente. Até o último momento, Ekaterina tinha dúvidas. Talvez não fosse ele, talvez fosse coincidência. Ela já quase não se lembrava do rosto dele, mas quando viu as fotos e vídeos das ações investigativas, reconheceu Demianov imediatamente. Não só o rosto, mas as frases também. A memória não guardou a imagem inteira, mas sim as entonações, o ritmo. Depois da conversa na delegacia, Ekaterina ficou muito tempo sentada no carro e chorou. O difícil não era aceitar o que aconteceu com ela, mas sim o que ela conseguiu evitar. Vidas de outras pessoas, interrompidas nas mesmas entradas de prédio, pareciam próximas, quase familiares. Tudo foi decidido em um segundo, um instante minúsculo. No final dos anos 90, a investigação finalmente começou a falar sobre um padrão claro e recorrente de crimes que aconteciam em Mogilev, Vitebsk e em várias outras cidades da Bielorrússia. Nos ataques, o padrão era claramente perceptível. O maníaco ou os maníacos escolhiam meninas e moças de baixa estatura e constituição física frágil. Eles as perseguiam perto de prédios de vários andares, nos pátios, nas entradas. Esperavam até que elas entrassem. O espaço fechado, o elevador, o patamar da escada, o telhado se transformavam em uma armadilha. Os ataques eram acompanhados de violência sexual, seguida de assassinato. Na maioria das vezes, o pescoço era comprimido. Em vários casos, uma faca era usada.
A semelhança de características, tempos, circunstâncias, descrições, sinais e depoimentos permitiu, ao final, reunir episódios isolados em um só processo. Ficou claro que era uma pessoa agindo sozinha. Os investigadores notaram que todos os crimes ocorreram em grandes cidades na interseção das rotas ferroviárias entre Mogilev, Orsha e Vitebsk e entre Orsha e Minsk. Isso significa que o criminoso poderia ser um funcionário da ferrovia ou ter um trabalho que exigisse viagens constantes. As verificações começaram. A investigação começou de forma ativa e o caso do ascensorista foi ganhando novos detalhes, mas no início dos anos 2000 o maníaco ficou quieto, ou se escondeu, ou morreu, ou aconteceu outra coisa. Não havia vítimas, não havia suspeitos. Aos poucos, o caso foi se tornando um caso sem solução. E só em 2024 a investigação foi reaberta. No total, no caso do Lifter, desde meados dos anos 1990, cerca de 100 mil pessoas foram investigadas em todo o país, que se encaixavam na faixa etária e nas características, e que já tinham sido condenados por crimes semelhantes, além de pessoas que usavam drogas ilícitas e álcool. Os peritos criminais realizaram mais de 130 perícias, identificaram mais de 8 mil amostras e examinaram mais de 1.700 itens como evidências. A principal evidência existia desde o início, vestígios de sêmen encontrados no local de um dos crimes. No início dos anos 2000, as amostras foram enviadas para análise molecular genética na Alemanha. O resultado foi nulo, o DNA estava danificado devido à violação das condições de armazenamento. Naquela época, as tecnologias também eram diferentes, a sensibilidade era menor e as possibilidades de análise eram limitadas. 20 anos depois, a ciência finalmente conseguiu ajudar. Os métodos modernos permitem extrair material genético literalmente de fragmentos microscópicos, analisar repetições curtas em tândem, regiões repetitivas do DNA que formam o perfil único de uma pessoa. Surgiu a genética fenotípica, uma tentativa de prever características físicas a partir do DNA, e a busca genealógica, que compara o perfil com parentes em grandes bancos de dados. Do material danificado, extraíram um perfil genotípico, mas não houve coincidências no banco do Ministério do Interior. Então, o órgão intensificou o preenchimento do banco de dados de DNA. Em 2 anos, ela foi ampliada com mais de 40 mil amostras. Entre elas estava também a amostra de Yuri Demianov. Uma nova perícia confirmou a correspondência. Na primavera de 2025, no centro de Mogilev, agentes da unidade especial Almaz o detiveram enquanto ele andava de bicicleta. Sem perseguição, sem tiros dramáticos. O homem que foi procurado por quase 30 anos andava pela cidade durante o dia. Demianov Yuri Viktorovich. Nome completo, data, mês, ano de nascimento... 31 de novembro de 1971. Segundo os responsáveis pela investigação, a reação foi reveladora. Demianov parecia surpreso, tentou demonstrar indignação e afirmou que a detenção era injustificada. Ao mesmo tempo, mostrava curiosidade insistente, perguntando exatamente quais provas a polícia tinha. Para investigadores experientes, isso é um marcador comportamental. A pessoa tenta avaliar a quantidade de informações que as autoridades possuem. No momento da prisão, o maníaco morava sozinho, em uma casa particular em Mogilev. Trabalhava como fresador e torneiro na fábrica Mogilev Liftmesh. Como ficou comprovado, em 2001 ele já havia sido condenado a 4 anos por tentativa de abuso contra uma conhecida. Naquela época, as possibilidades do DNA eram limitadas e não foi possível ligá-lo a crimes anteriores. Libertado antecipadamente em 2003, desde então ele teve comportamento exemplar. Segundo sua própria confissão, durante todo esse tempo, Demianov ainda sentia atração por meninas adolescentes. Durante a busca em sua casa, na hora da prisão, foram encontrados objetos infantis e femininos. Em um dos quartos havia um notebook fixado na parede, e nele, centenas de gigabytes de filmes adultos. Demianov, de 53 anos, assistia a eles constantemente. O pai de Demianov não acreditou em sua culpa. O homem idoso começou a escrever reclamações contra os funcionários das autoridades, investigar a possibilidade de erro e insistir que seu filho havia sido incriminado. Yura não podia ser o monstro descrito pela investigação, ele tinha certeza disso. Qualquer um, menos o filho dele.
Se você quiser ainda mais vídeos, acesse o Boost se for da Rússia e o Patreon se não for da Rússia. Lá você encontrará vídeos exclusivos que não estão no YouTube, os links estão na descrição do vídeo. No dia 2 de outubro de 2025, no Centro Nacional de Imprensa em Minsk, foi realizada uma coletiva de imprensa sobre a divulgação de uma série de crimes de grande repercussão. Representantes do Comitê de Investigação do Ministério do Interior e do Comitê Estatal de Perícias Judiciais anunciaram oficialmente a prisão de Yuri Demianov. A história, que se arrastava desde meados dos anos 90, saiu das sombras dos arquivos para o domínio público. A prisão, 26 anos após o último crime, foi uma surpresa para o maníaco. No começo, ele negou tudo. Essa é uma reação típica inicial, uma tentativa de manter o controle da situação. Mas quando lhe apresentaram um grande volume de provas, coincidências genéticas, perícias e materiais sobre os episódios, a postura dele mudou. Demianov começou a confessar, e seus depoimentos depois foram confirmados por novas investigações forenses. Nos experimentos investigativos, ele se comportava de forma fria e distante. Chamava as coisas pelos nomes, mostrava facilmente onde tinha atingido as meninas com a chave de fenda e a faca. Aqui está uma citação dele. Não escolhia as vítimas, elas apenas surgiam. Naquele período em que eu circulava, pela manhã, passavam estudantes ou aposentados. Reconheço minha culpa, não escondo mais nada. Mas quando perguntaram por que parou de cometer crimes, Demianov deu de ombros. Eu simplesmente percebi que já era o suficiente. Percebi que matei muita gente. Eu só tinha medo de ser encontrado. Tinha medo, mas dormia bem. A frase, aliás, é quase estéril. Nela provavelmente não há arrependimento, só um cálculo frio mesmo. É bem possível que ele só tenha ficado com medo de ser desmascarado e não tenha pensado, nossa, que proporção, o que foi que eu fiz? Ainda mais porque a perícia psiquiátrica confirmou a sanidade do criminoso, embora tenha identificado nele um transtorno de personalidade esquizoide dissocial, além de um transtorno de preferência sexual. Yuri Demianov entendia o caráter de suas ações e podia controlá-las. Na verdade, a história de Yuri Demianov, que é conhecido como Elifter, o Chikatilo bielorrusso, é uma das ilustrações mais assustadoras de como uma pessoa comum, aparentemente normal, pode cometer atrocidades por décadas sem ser pega. A psicologia dele é única porque não há os gatilhos habituais aqui. Não havia um pai violento, traumas de infância, marginalização social, não havia absolutamente nada disso. Era basicamente um cara quieto e trabalhador que um dia descobriu em si mesmo um impulso incontrolável, e esse impulso se tornou o sentido da sua existência. Yuri Demianov, ao que tudo indica, é um sádico latente clássico com transtorno de personalidade esquizoide e dissocial. Externamente, ele era a personificação da norma social, não bebia, não era conflituoso, construiu uma casa com as próprias mãos, trabalhava em uma fábrica. Ele era descrito como tímido, calado, até mesmo um tanto acuado. Mas por trás dessa aparência, escondia-se uma personalidade desprovida de empatia propriamente dita. O mais assustador em sua psicologia é transformar a vítima em simples instrumento. Para ele, a menina não era uma pessoa, mas um objeto, um meio de satisfazer seu desejo sexual patologicamente elevado. E quando a vítima começava a gritar ou resistir, ele tirava sua vida como se fosse um incômodo, como um mecanismo defeituoso que atrapalha o processo. Essa frase, por que diferença faz, ela ainda está quentinha, só não resiste, não é nem cinismo, mas sim uma ausência clínica de diferença entre o vivo e o morto, entre o sofrimento e o silêncio. Para uma psique normal, esse limite é absoluto, mas para Demianov não é. Ele sentia satisfação pelo ato de violência e não pela interação com uma pessoa viva. A resistência da vítima o irritava, mas não porque ele sentia pena dela, e sim porque ela fazia barulho, criava risco e atrapalhava sua concentração. Por isso ele preferia os já mortos. Mortos, eles são obedientes, silenciosos e não gritam. Bem, e claro, a autoimagem de Demianov. Um homem calmo e pacífico, que é acusado de tirar a vida daqueles de quem ele tirou a vida. Isso é uma projeção clássica de culpa. Na visão de mundo dele, o agressor não era ele, mas sim eles, que com seus gritos o forçaram a tomar medidas extremas.
Esse é um mecanismo de defesa que justamente permitia a ele dormir tranquilamente depois de cada crime. Ele não sofria com a consciência, porque não tinha consciência, havia apenas cálculo. Ele percebeu que já era suficiente, pois temia ser descoberto. Simplesmente o instinto de autopreservação superou a excitação da caça, então ele parou, afinal de contas, ele era são. É notável, digamos assim, a sua deformação profissional. Demianov trabalhava em uma fábrica onde fazem elevadores. Ele era operador de máquinas, um homem acostumado à precisão, a operações repetitivas, a esquemas. E ele transformou seus crimes em um processo técnico semelhante: seguir a vítima, entrar no elevador, esperar a porta fechar, ordenar silêncio, agir e, se necessário, eliminar. Ele até tirava a vida sempre do mesmo jeito. Albina, uma das vítimas sobreviventes, nunca esqueceu a pergunta que fez: "O que eu te fiz?" É uma tentativa de encontrar uma explicação racional em um mundo irracional. E o fato de Demianov ter ficado paralisado por um segundo mostra que ele não tinha resposta. Ele não se vingava nem punia, só tomava o que era seu. Na verdade, o caso de Demianov é mais um exemplo de que o mal muitas vezes se esconde em um vizinho comum, entediante e quieto, que não chama a atenção. Enquanto isso, as pessoas tendem a ver maníacos em qualquer um que seja diferente da maioria esmagadora. No outono de 2025, a investigação foi concluída. Mais de 150 volumes do processo criminal, dezenas de anos, centenas de protocolos, perícias, depoimentos. O processo judicial deve começar em 2026 e no momento da publicação deste vídeo, provavelmente já começou. Por esses crimes, está prevista a pena de morte na Bielorrússia, e mesmo assim, a investigação ainda não coloca um ponto final na questão do número de vítimas. Em outubro de 2025, mais 20 mulheres de diferentes regiões procuraram as autoridades com denúncias sobre possíveis episódios. Uma delas era Svetlana Nazarova, sobrenome alterado de Vitebsk. Em 1999, uma jovem de 16 anos conseguiu sobreviver. Naquele dia, ela saiu do prédio para encontrar uma amiga. A amiga não apareceu e a garota voltou para casa. No elevador, um homem de cabelos escuros entrou atrás de Svetlana. Lá, ele começou a agredi-la e, quando o elevador parou, arrastou-a para a escada e continuou. A garota resistiu desesperadamente. Ela foi salva por acaso. O vizinho saiu para o corredor com um pastor alemão. O cachorro, passos estranhos, a presença repentina de uma terceira pessoa. O homem fugiu correndo. O vizinho tentou alcançá-lo, mas sem sucesso. Svetlana tem certeza de que foi Demianov quem a atacou. Outra das sobreviventes contou que o criminoso primeiro bateu sua cabeça várias vezes contra a parede do elevador e depois, segurando seu pescoço, a arrastou para a escada. Eu tinha 15 anos na época. Lembrei das palavras do meu pai: se algo acontecer, você deve pressionar os olhos do agressor com 2 dedos. Tentei fazer isso, mas só consegui alcançar a boca dele. Ele, com raiva, me mordeu e começou a apertar meu pescoço com força, contou a mulher aos jornalistas. Talvez os fracassos na carreira criminosa de Demianov tenham sido mais numerosos do que se pensava inicialmente, mas o mais importante é que não haja mais pessoas que não tiveram sorte. Na primavera de 2025, Ekaterina Danilova escreveu brevemente sobre a captura de Demianov nas redes sociais e contou o que viveu. Ela não pediu compaixão, pediu outra coisa: que os pais conversassem com os filhos sobre segurança, ensinassem a valorizar a própria vida e a prestar atenção ao redor. Porque o mal nem sempre parece um monstro. Às vezes, ele está ao seu lado, esperando você apertar o botão do andar certo. E o que você acha sobre esse caso? Deixe seu like, dislike, escreva comentários, compartilhe este vídeo e assista a outros vídeos no canal Strashno Strashnota.